Por ocasião do desapontamento de 1844, nós temos a Guilherme Miller com 62 anos, José Bates com 52, Tiago White com 23, Ellen Harmon, que depois se tornaria White com 17, J.N. Andrews com 15 e Uriah Smith com 12. This physical site is called Pioneer Memorial Church. And when we think of pioneers today, we think of, these graybeards, these women who wear their hair in buns from hundreds of years ago. And in a sense that's true, because that's the way they were. They were graybeards and they did wear buns in their hair. Veja, no nosso núcleo inicial, José Bates foi o referencial como o paizão, aquele que começou com a ideia do sábado, o catalisador da mensagem. Então, os jovens precisam de um referencial. Mas Tiago White foi o que começou os nossos primeiros periódicos, que desenvolveu o processo organizacional básico da igreja, nossa editora, etc. E, por sua vez, Ellen White era a voz profética, oferecendo conselho nesse contexto todo. When we step into this church, and we have 3,600 kids on this campus, so this is Andrews University, but when they come here to worship, and we think pioneers, we're not thinking antiquity, we're thinking heritage. We're thinking here was a generation, and by the way, they were almost all of them, to a young man and young woman, young. You had a few gray beards, but you had the young. They were 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 years of age. So this movement, this apocalyptic movement that we call the Seventh-day Adventist Church, was actually raised up by the young. In fact, wherever I go, however, the big difference is that when I look at what happened in Battle Creek at the beginning of our church, 17-year-olds, 23-year-olds, 20-year-olds were in leadership of the church. They were in decision-making situations. What has happened? Is it the church that has become less interested in the young people? Or is it the young people that is less interested in church? Isn't this a mutual thing? I mean, love has got to be a mutual thing. And it seems to me that if it's been my experience, I see this, young people say this to me all the time, if the church has no use for me, I'm gone. I'm out of here. Should we be willing? Should we be willing to take the risk of giving young adults an opportunity to take leadership and to take center stage of the church? They will surprise us. They will do more than what we expect. And I've seen that happening already. Certainly, they might do things differently. Eu creio que o jovem, ele começando cedo, ele tem muito a dar. E um dinamismo que não deveria se esperar que ofuscasse, para daí tentar ver se ele pode servir. Quanto mais cedo, melhor. So the church must trust its youth. I mean, it's a matter of trust here. It must trust its youth enough to allow them space and a meaningful role to be creatively engaged in the life of the church. If not, they will walk away. A experiência é muito importante para a gente evitar alguns erros. Mas, por outro lado, também, o excesso de experiência pode me deixar inibido e eu não quero arriscar mais. Então, esse entusiasmo que deve levar avante o trabalho junto com a cautela para não cometer erros desnecessários, eu acho que essa é a combinação ideal. E se nós conseguíssemos ter isso, a igreja teria um outro perfil. O problema é que a gente acaba se acomodando demais. When people talk together, they are together. When people stop talking to each other, they walk away. If we don't keep communication open, and with that a trust in our young people, they will be gone. And so when we talk about Pioneer Memorial Church, and we talk about the pioneers that are part of our history, it's a reminder to us, and I believe this passionately, that even as God began the church with the young, He's going to end the church with the young again, asserting their leadership, rising up, and making a kingdom statement around this planet. One last generation. Eu creio que o que está faltando para que os jovens se envolvam mais
é o senso de que eu não sou simplesmente um espectador da história, mas eu sou parte de um processo de forjar a história. O mundo tem que ser melhor pela minha passagem. Então o jovem, se ele se conscientizar de que ele não é apenas um indivíduo para ler a história lá do passado, que quem sabe nem interesse tanto, mas que ele está agora com a tocha na mão dele e que ele é um forjador da história, como diz Hebreus capítulos 11 e 12, ali tão grande nuvem de pessoas que estão torcendo pela nossa vitória também. Eu creio que isso dá um outro senso. Todo grande movimento de reforma, de reavivamento, foi marcado por um retorno à Escritura. Desde a reforma de Lutero até 1844, tudo que aconteceu, as pessoas voltaram para um relacionamento íntimo com a Escritura. O problema é que hoje em dia nós jovens nós temos a tendência e a tentação de deixar com que a Escritura seja objetivizada. E a gente acaba pensando, e qualquer pensamento que a gente dedica para a Escritura é um pensamento sobre a Escritura. A Bíblia se tornou um livro de respostas, um livro de informação, e nós deixamos de pensar com a Escritura, nós passamos a pensar simplesmente sobre a Escritura. E para resgatar esse espírito dos pioneiros, a gente precisa incorporar a Escritura de tal maneira que a gente enxerga a realidade através das páginas da Bíblia. Os pioneiros conduzirem a tocha do Evangelho eterno até o seu fim. Outros o sucederam. E agora essa mesma tocha está nas minhas mãos. E qual vai ser o meu desempenho? Então o jovem tem que se conscientizar de que ele não é meramente um expectante, que lá na Nova Inglaterra, lá no estado de Nova York, pessoas foram usadas por Deus. Isso foi um bonito começo, mas hoje Deus quer me usar e quer ver o meu desempenho. Agora, aqueles pioneiros de 1844, 1863, quando a igreja foi inaugurada, e todos os outros, eles passaram a não simplesmente pensar como essa é uma verdade linda e maravilhosa, objetivamente falando, simplesmente. Mas eles incorporaram aquela verdade de tal maneira que eles enxergavam toda a realidade de uma maneira diferente. É óbvio que eles iam dedicar toda a vida deles para essa realidade. Porque na mente deles, Cristo iria voltar e isso fazia toda a diferença. Porque se eu sei que Jesus vai voltar em meus dias, eu vou me concentrar completamente nessa missão. A gente até acredita que Jesus vai voltar em nossos dias, mas o nosso estilo de vida, o nosso desempenho parece que não endossa essa crença que eu tenho. O futebol, o trabalho, a TV, o filme nunca vão ser o primeiro objeto de tópico de conversa, mas vai ser a realidade do que Cristo está fazendo do mundo através da igreja, através dos seus representantes, vai ser o tópico central. Então acho que esse retorno de fazer com que a Bíblia tome posse da nossa visão, da nossa cosmovisão, fazendo com que a gente enxergue não somente nós mesmos de uma maneira diferente, mas a igreja de maneira diferente, Deus de uma maneira diferente, o nosso próximo de uma maneira diferente. E eu acredito que isso pode fazer grandes coisas. Pode parecer até simples, mas a mudança de pensar sobre a Escritura para passar a pensar com a Escritura, eu acho que é o elemento mais marcante de qualquer reforma, de qualquer início de reavivamento.